A gente nunca sabe o que vai dar certo e o que não vai. Tenho a impressão de que minha vida nos últimos 7 anos tem sido basicamente sobreviver no tempo. Aguentar pro dia de amanhã. Um pouco aquela ideia do pão nosso de cada dia, entendeu? Olha, eu vou fazer o que parece que eu tenho que fazer hoje para que eu consiga passar pelo dia de hoje para chegar no dia de amanhã. E amanhã eu descubro o que fazer no dia de amanhã. Eu não sei, a gente ouve histórias de empreendedores, de pessoas de sucesso, e dentro dos altos e baixos, eu acho que a gente, quando ouve de fora, a gente tem sempre a impressão de que o cara sabia o que ele estava fazendo, né? E de que ele acertou pra caramba nas decisões dele. E é por isso que ele teve sucesso. Olha, desde 2018 que eu comecei a tentar empreender, o que aconteceu foi muitos e muitos altos e baixos, mês a mês, dia a dia. Num dia parece que tá tudo muito bem, vai dar tudo certo, vai ser perfeito, você tá na direção, cara, você vai acertar, no outro dia parece que tudo deu errado. Cara, outro dia a impressão é, bicho, isso aqui vai desandar, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais pra onde ir, o que eu faço? São muitos altos e baixos no curto prazo. Um dia depois do outro, uma semana depois da outra. Num dia tudo deu certo de verdade, não é mais aquela sensação de que tudo vai dar certo, mas realmente deu certo. Aí no outro dia vem alguma notícia, alguém acontece alguma coisa, um cliente te liga falando que você cometeu um erro e parece que tudo desanda pro outro lado. Engraçado que no longo prazo, de 2018 para cá, eu só cresceu a minha empresa, né? As coisas só melhoraram. Mas a melhora de longo prazo ela não reflete os desafios do dia a dia. Eu acho que quando a gente começa a empreender, a gente tem a impressão de que precisa ter um caminho correto. Eu preciso conseguir ligar os pontos futuros. Eu preciso saber que o que eu vou fazer hoje vai dar um resultado determinado amanhã. Na real, não foi assim até hoje para mim. Todas as decisões que eu tenho que tomar, elas são decisões de probabilidade. Eu acho que vai dar certo. E às vezes elas são decisões de eu acho que só tem isso para fazer. Nem parece uma boa opção, mas é a única que eu consigo enxergar. Então tem horas que nem é a decisão da melhor coisa, mas da menos pior. Qual de todos os cenários esse parece o menos pior, é para cá que eu vou. É engraçado, né? Porque eu vivo sempre angustiado porque eu não sei se a decisão que eu tô tomando hoje vai refletir no resultado que eu espero amanhã. Eu tô no momento da minha empresa agora que as coisas elas estão muito bem, mas ao mesmo tempo parecem muito ruins. Essa é uma coisa impressionante. Tem esses pontos de inflexão, quando eu olho para trás, eu vejo que todos os pontos de inflexão da minha empresa foram assim. Todas as vezes que eu consegui dar um passo e a coisa melhorou demais, foi um momento muito dramático desse jeito. De será que é essa a decisão que eu tenho que tomar? Será que esse é o caminho certo? Eu acho que, olhando retroativamente, eu acertei sem querer quase todas essas decisões. Mas eu errei muitas ao longo do caminho. Só que em algum momento eu dou uma acertada e o ponto de flexão ele vai para cima, ao invés de para baixo. Mas isso nunca garante que o próximo você vai acertar e vai para cima e não vai para baixo. Então eu tô com algumas decisões para tomar que ou elas podem dar muito certo e eu simplesmente, sei lá, duplicar, triplicar o meu negócio, ou elas podem dar muito errado e eu ter que diminuir tudo pela metade. Então, ao invés de duplicar, eu vou cair pela metade. E eu fico aqui parado tentando montar o cenário possível na minha cabeça para escolher. Não, essa é a decisão que eu tenho que tomar. Não, é aquela ali. Mas me parece sempre impossível. E aí eu paro e penso,
eu acho que eu tenho que só sobreviver ao dia de hoje e deixar que o amanhã se resolva amanhã. Então eu vou tomar a melhor decisão que eu penso que eu devo tomar hoje. E se for a decisão errada, amanhã eu vou ter outra decisão para tomar que talvez corrija essa. Então eu acho que a grande dificuldade de um negócio é a sequência de tomadas de decisão que você tem que ter. E você está sempre inseguro de qual é a certa. E quanto mais o tempo passa, pior isso parece ficar, porque mais coisas existem sob minha responsabilidade. Um erro que eu cometi em 2020 não era tão grave. Eu tinha pouquíssimos seguidores, eu não era casado, eu não tinha filho. Na pior das hipóteses, eu ia para casa dos meus pais e morava com eles e pedia para o meu pai me arrumar um emprego e ele ia me arrumar. Então, eu tinha muitos cenários positivos para quando tudo desse errado. Agora, se as coisas derem errado, eu tenho contas para pagar, eu tenho 3 filhos para cuidar, eu tenho uma esposa, eu tenho pessoas sob minha responsabilidade na empresa, eu tenho um número bem grande de clientes, eu tenho muitos seguidores e inscritos para verem que eu falhei, então eu vou passar mais vergonha. E parece que conforme eu vou envelhecendo, o que acontece é isso. Eu vou ficando com mais medo do que antes de tomar a decisão, mas as decisões que vão se apresentando, elas vão também tendo resultados mais impactantes. Então, um acerto hoje traz um resultado muito maior do que um acerto em 2020. E eu acho que é por isso que muita gente, inclusive eu, vai travando na hora de crescer. Você olha para frente, esse cenário desconhecido, igual eu falei, acho que no último vídeo que eu postei, e aquilo te assusta, você tá naquele quarto escuro, igual eu disse nesse vídeo, e você tem medo de perder tudo que foi conquistado. Então quanto mais você conquista, parece que mais medo dá. Porque você vai vendo o que foi conquistado e você vai ficando com medo de perder. Eu lembro que teve uma música que eu ouvi no começo do ano passado, que ela ficou muito famosa agora, mas o cara falava alguma coisa do tipo, cara, Deus, não tira isso tudo de mim, entendeu? E eu lembro que me marcou muito, porque era exatamente o que eu tava pensando no momento. Eu falei, Deus, eu cheguei num lugar, só não tira essas coisas de mim. Quando eu tava vendo um filme, tava vendo uma série, Mayor of Kingstown, na Amazon Prime, e tem uma hora que o cara ele explode um trailer e morre uma criança de 5 anos, né? E toda vez que eu vejo isso, eu penso nos meus filhos. Eu pausei a série na hora, peguei o celular, fui com a lanterninha olhar os meus filhos no quarto que estavam dormindo para ver se eles estavam bem, entendeu? E fiquei lá uns segundos admirando eles assim e pensando assim, Deus, não tire meus filhos de mim, por favor. Eu penso que a grande dificuldade do nosso crescimento tá nesse estresse que vem de tomar as decisões que você não sabe se são as certas e confiar que se você continuar trabalhando e estudando, você vai acertar, não é nem acertar mais do que errar, mas você vai acertar o suficiente para conseguir continuar. Essa é a impressão que eu tenho. Nós estamos em 2025, eu consegui continuar até agora. A continuação do meu negócio levou a muitas coisas muito boas. Levou a montar esse cenário, eu ter essa câmera, eu ter essa luz bem legal, eu ter essa casa, esse computador, eu ter a minha esposa, os meus filhos, eu ter agora 2 empresas que só são separadas por organização pessoal, uma de prestação de serviço e uma de venda de produtos, infoprodutos. E tudo isso veio, eu vou dizer assim, como eu tenho dito em alguns vídeos, aos trancos e barrancos, mas veio simplesmente por eu conseguir sobreviver. Conseguir sobreviver significa você financeiramente aguentar
os altos e baixos. Então você tem que aguentar no curto prazo a subida e descida de vendas que o teu negócio vai ter, porque se você se enforcar no curto prazo, você não consegue construir a curva que te dá a folga financeira para você poder tomar riscos um pouco maiores e poder cometer mais erros, né? Então você tem que, no começo, segurar muito a grana que você gasta para conseguir suportar o processo de altos e baixos. Depois que você suporta o processo de altos e baixos, você se vê sempre obrigado a desenvolver alguma nova habilidade que você não tinha. Então é o estresse do aprendizado constante, entendeu? Eu olho meus filhos assim, o bebê nasce, desculpa meu nariz aí, meu bebê nasce, ele tem que aprender a mamar, depois ele tem que aprender a engatinhar, depois ele aprende a andar, depois ele tá sempre aprendendo uma coisa nova, assim. Crianças muito pequenas, você vê que mês a mês é uma nova aprendizagem, assim, ele sabe uma coisa nova que ele não sabia no mês passado. Eu tenho a impressão de que empreender é meio que isso, você tá o tempo inteiro sendo empurrado para desenvolver uma nova habilidade. Então tem o estresse de você nunca se sentir apto. Você tá sempre assim, cara, eu tô apto a isso aqui, mas isso aqui é novo, eu não sei se eu vou acertar. Aí agora você conseguiu esse, você ganhou confiança, mas daí você olha o próximo passo, ele parece muito difícil também. Então você tá sempre, como se estivesse andando a cavalo, daí a pouco você tem que dirigir um carrinho, um chevetinho, daí a pouco você tem que dirigir um Golf, daí a pouco você tem que dirigir um carro de, sei lá, de endurance, daqui a pouco um carro de Fórmula 1, Stock Car, Fórmula 1, quando tu vê você tá dirigindo um jato, você, caramba, cara, você tá tendo que aprender as coisas meio, sempre de supetão, assim. Então, é uma dificuldade enorme de equilibrar eu manter a minha vida pessoal acontecendo, sem deixar a minha esposa com saudade de mim, triste, meus filhos sentindo minha falta, sei lá, minhas amizades por aí. Eu tenho que conseguir continuar num ritmo relativamente forte de desenvolvimento de habilidades, sem deixar o trabalho cair. Então eu tenho que conseguir estudar enquanto eu estou trabalhando e fazendo tudo que tem que fazer. E você vai meio sempre tateando no escuro. Eu acho que, igual eu falei no vídeo de lançamento, é isso que você tem que entender como empreendedor. Você tem que conseguir aguentar esse tranco, entendeu? Você tem que conseguir encontrar as forças necessárias para ir superando dia a dia a coisa. Se você sobrevive hoje, cara, amanhã você vai resolver o problema de amanhã, e depois de amanhã o outro, e depois o outro, e depois o outro. Mesmo planejando, vão surgir problemas não planejados. E talvez o grande segredo da coisa seja estar sempre à procura do novo aprendizado que você tem que ter. Tá, qual é a próxima coisa que eu tenho que aprender? E no geral, nesse caminho você vai encontrar também as pessoas que vão complementando o que te falta. Então eu tenho uma próxima coisa a aprender e uma próxima pessoa a complementar o que me falta. Isso é o que eu penso da nossa jornada de empreendedor. Espero que de alguma forma isso te auxilie nos teus caminhos aí também. A gente se vê no próximo vídeo.